Bom dia, turma! Vamos fazer o nosso diário de trading, nosso fechamento de mercado do dia 7/11, tá? Só para contextualizar, dia 7/11, o mercado estava aí aguardando o FONC e o pronunciamento do Powell, o presidente do Banco Central americano. Então, hoje foi dia de concretização, do corte da taxa de juros da economia americana e reduziu em 0,25%. Então, agora os juros americanos está trabalhando aí numa banda entre 4,5% e 4,75%. Lá a forma de atuação, da taxa de juros é um pouco diferente do Brasil. Então, vamos começar aqui pelo nosso Ibov, entender novamente em que contexto nós estamos. Tá? A gente vem seguindo uma sequência lógica de raciocínio. Então, aqui vocês podem ver que pelo gráfico diário a gente ainda está por baixo do CTA da primária. Nós estamos dentro aí do canal do CTB da secundária. Ainda estamos abaixo da média principal aí de 20 períodos do diário do Ibov, tá? Deixa eu ligar aqui o nosso point fix. Perceba aí que o preço ele chegou a tentar ganhar aqui um movimento de alta, foi absorvido e devolveu novamente. Então a gente tem pressão vendedora entrando, tem fluxo vendedor entrando, tá? E seguimos ainda naquele contexto, naquele impasse em relação à nossa microeconomia. Se vocês perceberem, as bolsas mundo afora, as principais estão renovando máximas e a gente travado, justamente pela questão do pacote fiscal que não sai. Então, os estrangeiros, os investidores, eles precisam saber se o país ele vai continuar solvente, se ele vai conseguir honrar com as dívidas. E, para isso, o governo ele precisa se posicionar em relação a corte de gastos, que é o que não está acontecendo e o mercado está precificando isso, certo? Então, o contexto do Ibov não mudou muito, nós continuamos ainda na mesma direção, seguindo aquele conceito que para a gente mudar a característica da estrutura, ele teria que romper a casa aqui dos 132 mil do Ibov, tá? Porque aí a gente estaria mudando a característica da nossa secundária, que é essa movimentação aqui. Então, tecnicamente, pela análise técnica, a gente teria que romper esse topo, tá? Rompendo esse topo aqui, a gente poderia começar um viés de trabalhar acima desse CTB para a gente pegar uma nova movimentação, certo? Dentro dos 60 minutos, se nós alterarmos, a gente continua ainda também dentro do mesmo contexto, tá? A gente está trabalhando abaixo das duas médias principais dos 60 minutos do Ibov e o nosso fluxo está completamente travado, tá? Sem direção nenhuma. Então vocês podem ver que não temos posicionamento de dinheiro, apesar da estrutura ela ter renovado o fundo e ter nos dado aqui uma certa divergência, tá? Então isso aqui pode nos dar um viés de exaustão de movimento, porque eu tenho a renovação da estrutura, certo? A minha estrutura ela renova, mas o meu fluxo de grana ela não acompanha, tá bom? Então, como se fosse ali característica de um teste, beleza? Então vamos observar exatamente esse fluxo aqui, ó, para ver para que lado ele vai seguir, tá? Isso aqui vai ser importante, ó. Nesse momento a gente tem um fluxo lateralizado. Se ele, dependendo de que lado que ele rompa aqui, ele pode dar para a gente a direção desse movimento aqui pelos 60 minutos. Então vamos observar, beleza? Então, entendendo o contexto do Ibov e que nada mudou, vamos para o nosso índice, tá? Aqui está no 15 minutos, eu vou colocar no 60 para a gente entender as regiões que a gente tinha no gráfico. O dia de hoje, tá? Ele foi
Eu vou marcar aqui com um quadradinho só para vocês entenderem, tá? Qual que foi a referência do dia. Ó, o dia de hoje foi esse aqui, ó, esse que está no quadrado azul. Aqui, ó, dentro dessa área, tá? Esse último candle preto aqui é em relação ao dia anterior ainda. Então, a nossa análise está desse quadrado azul para trás, beleza? Que é a nossa formação de contexto aqui. Então, bora lá. O que a gente tinha de troca de polaridade? Ó, tínhamos essa região aqui, tá? Que está bem mapeada. Todas essas regiões cinzas são troca de polaridade. E a gente tinha essa outra região embaixo, tá? Tínhamos a região aqui do 61% do 15 minutos, beleza? Então, essa região aqui ela está mapeada no gráfico. E essa região é referente a essa movimentação aqui, ó. Que o dia já se formou, então às vezes pode confundir vocês. Poxa, qual que é a visão? Ó, é esse fundo com esse topo. Esse dia aqui dentro do caixote azul ele ainda não existia. Então a gente está mapeando como se fosse o início do dia. Então a gente teria, ó, essa região aqui, ó. Por isso que esse carinha ele está aqui, entendendo que esse movimento ele poderia fazer essa dinâmica, ó, vir aqui e subir. Certo? Então a gente tinha essa região do 61, ó, tinha a região do 50 aqui também, que toda essa dinâmica aqui, ó, ela poderia se formar. Eu deixei só a região do 61% aqui, porque a região do 50 ela já tinha sido rompida aqui, ó, nesse dia anterior em relação a essa movimentação. Então por isso que eu deixei só o 61%. Sempre quando rompe uma região, eu tiro, né, e deixo só a última que foi testada, beleza? Então, só para contextualizar aqui, que fibra é essa que estava no gráfico aí? Tínhamos já um contexto de topos e fundos ascendentes, então por isso que eu estou colocando aqui no gráfico para vocês, ó, essa referência de CTA, ó, onde eu estou pegando esse fundo, mais esse fundo. A regra para mim colocar é replicar essa LTA no topo mais alto entre os meus dois fundos, fazendo esse perfil triangular. Lembre-se que quando você for projetar um CTA ou um CTB, essa replicação, ó, dessa linha do CTA, por exemplo, nesse caso, você não pode inclinar de forma alguma, senão você tira a frequência, a amplitude desse movimento, dessa projeção. Então é comum no início aí, né, para quem está acompanhando, ó, pega essa linha, joga aqui, aí puxa um pouquinho para trás e tenta ajustar aqui, dá uma inclinadinha, acabou seu CTA. Acabou sua referência, tá? Você tirou completamente a projeção, o sentido de você mapear um canal. Então sempre lembra dessas regrinhas que eu estou falando para vocês aí, que são regrinhas básicas, tá bom? Senão você deixa de ter uma projeção de um CTA ou de um CTB e passa a projetar um desenho, uma figura, porque você já está pegando inclinações diferentes em relação à estrutura do preço, tá? Deixa eu tirar o zoom um pouquinho aqui nos 60 minutos, só para contextualizar os fractais também, para vocês conseguirem visualizar. Então, a gente tem um movimento da nossa terciária. Ó, esse aqui é um movimento, tá? Deixa eu tirar mais o zoom um pouquinho. Isso, vai ficar melhor. Deixa eu desenhar esse fractal em vermelho aqui, ó. Esse fractal em vermelho que vocês estão vendo, ele é o fractal do tempo gráfico diário, que é a nossa secundária, tá? O nosso fractal de 60 minutos é essa movimentação que vocês estão vendo aqui agora, ó. Então, é uma movimentação que está acontecendo dentro do vermelho, beleza? Então, o vermelho é o nosso diário, é a nossa secundária. A azul é a nossa terciária, beleza? É a nossa tendência aí que representa mais o intraday para a gente. E se vocês verem aqui, ó, qual que é a nossa referência principal
de mudança de característica dos dois fractais, né, juntos praticamente. Vai ser o rompimento dessa região amarela, que é a casa ali, ó, dos 134.400 e 500 por aí. Então, se ele rompe essa região amarela, a gente está alinhando a nossa secundária e a nossa terciária com a nossa primária, e o movimento ele tende a ganhar mais força, tá? Por enquanto, nesse momento, o que nós temos? Ó, um movimento que ele está preso dentro da última onda da terciária. Então, é um movimento para a gente ter muita cautela, tá? Então, a gente está preso dentro dessa dinâmica aqui, ó. Então, é um movimento que, se ele não rompe o topo, a expectativa que ele deixa para a gente é dele fazer isso aqui, ó. Corrigir e continuar o fluxo, beleza? Dentro dessa perspectiva aqui, eu também vou alinhar o quê? O rompimento da minha secundária. E eu projeto a minha onda. Então, eu tenho um alinhamento aqui da terciária com o rompimento da secundária. Tá? Então, esse rompimento aqui ele é importante. Tá? E ele vai perder também aqui, ó, a nossa referência da primária do índice. Então, aqui é o nosso CTA do índice. Está passando aqui embaixo. Beleza? Então, isso aqui que eu estou desenhando, eu ainda não estou nem comentando sobre operações e não, tá? Nada. Eu estou só ajudando vocês a entender a dinâmica dos fractais. E isso aqui, eu não estou inventando nada, eu não invento a roda, tá? Isso aqui é teoria de Dow. Só isso, pessoal. O que eu uso aqui, ó, é teoria de Dow. Eu uso o quê? O Wyckoff. Eu uso quem mais? Elliott. Eu não invento nada aqui, pessoal. Eu só estou usando as teorias, os fundamentos. E o que eu vejo é que muita gente quer partir logo para o operacional, para entender uma estratégia, entender uma técnica, mas a pessoa ela não para se desenvolver em leitura, em entendimento sobre a movimentação gráfica. Beleza? Então, você tem que entender isso aqui, ó, entender que, poxa, aqui eu tenho a maior probabilidade de pegar uma tendência maior, aqui, se romper esse fundo, eu tenho a união de dois fractais maiores, aqui é uma região de indecisão, porque eu estou preso dentro de uma onda aqui, ó, da minha terciária. Então, esse topo e esse fundo é uma referência para mim, aonde justamente eu posso ter um contexto de mercado lateral aqui dentro, ó, dentro dessa área vermelha aqui, manipulando liquidez. Então, eu posso ter esse contexto de manipulação de liquidez aqui dentro, ó, aqui dentro dessa área, certo? Justamente a gente teve aqui, ó, um primeiro viés, né, no dia de hoje, claro, que foi o quê? Ó, a captura lá em cima. Ele capturou lá em cima, certo? E ele não consegue romper, ou seja, se ele perder essa referência aqui, ó, do CTA com a base novamente, a gente tende a acelerar até essa próxima região. Mas por que eu estou projetando isso aqui? Pelo entendimento do contexto e da estrutura que a gente está. Então, ele pode pegar uma aceleração aqui, ó, entendendo que ele já capturou liquidez em cima e que ele pode vir fechar ordens aqui embaixo. Beleza? Então, vamos para o dia de hoje, sem conversa fiada, que a gente já está aí com quase 15 minutos conversando só de contexto. E esse bate-papo aqui, pessoal, que a gente está fazendo juntos, isso aqui não existe, tá? Aí no material de vocês. Quem faz de forma muito rasa, não para conversar, para explicar, entendeu? Então, isso aqui é coisa de um material restrito mesmo. Eu estou compartilhando com vocês. E lógico que isso que eu estou falando aqui é para os vídeos do YouTube, né? Que eu solto aí 2, 3 dias depois após. Lembrando que os meus alunos têm prioridade aqui. Então, eu sempre posto esse fechamento, esse diário, primeiro dentro da comunidade. E 2 ou 3 dias depois eu disponibilizo aqui no YouTube para vocês também evoluírem a questão de leitura. Certo? Então, vai atingir aí os dois públicos. Então, a prioridade dos alunos e após eu publico no YouTube para vocês também pegarem essa visão. Então, entendendo o contexto, entendendo que essa área azul aqui
ela foi a nossa precificação inicial. A gente abre aqui o nosso gráfico operacional pelo 2 minutos. E eu vou diminuir o tempo gráfico aqui do 15 minutos, tá? Do 15 minutos para o 15 minutos para a gente entender aqui o contexto. Então vamos lá. O dia ele abre aqui, ó, em gap de alta. Ele abre em gap de alta de novo aqui, ó, nesse exato ponto aqui onde eu estou marcando para vocês. Ó. Ele abre puxando contra a região do ajuste, a região das médias móveis. Primeira característica que a gente já tem que ficar em alerta no início desse dia. Opa, coloquei aqui o sem transparência, né? Observem a posição das médias a 200 e está completamente flat. Quando nós temos uma característica de 200 flats, a gente pode ter um preço pegando muita volatilidade tanto para a parte superior quanto para a parte inferior da média de 200. É característico, beleza? Principalmente quando ela está pegando liquidez ali, né? Construindo liquidez. Então, quando no gráfico você tiver um contexto de média de 200 flat e as suas médias mais curtas também estiverem ficando flat, cuidado, tá bom? Que a gente pode ter aí movimentação abrupta ou mercado travado. Então, nesse primeiro movimento, nessa primeira puxada que ele dá, a primeira referência que nós poderíamos trabalhar aqui, deixa eu abrir aqui nossa FIBO, ó, seria a mínima, quer dizer, a mínima não, o último, né, fundo deixado no dia anterior com o topinho. Ó, qual que era a perspectiva que a gente queria entender? Se esse movimento que abriu aqui, nesse exato ponto, ele poderia testar uma retração da retração, ou seja, nessa perspectiva aqui. Ó, aqui, testo para cair. Então, nosso primeiro entendimento poderia ser entender se aqui nós iríamos ter esse contexto. Beleza? Note que ele ultrapassou a região do 61, que estava ali junto com a média de 200, e foi lá no ajuste. Nosso último nível, que é o 76% de retração. Certo? Quando ele retorna, ele te deixa assim aqui, ó, um gatilho. Um gatilho com a intenção de vir romper esse fundo. Ó. Então, nós tínhamos liquidez aqui, um gap, né, a probabilidade de um gap para ser fechado, e o preço ele te deixou aqui uma intenção de venda. Certo? Se você vendeu aqui, ó, na perca desse gatilho, você não estava errado, você estava certo, considerando aquela leitura de retração e a probabilidade de continuidade desse movimento aqui. Se você olha aqui para trás, a gente tinha o fluxo, né? A renovação de lotes por parte dos vendedores. A única coisa que você teria que ter consciência aqui era em relação à proteção de stop. Se você vende nessa barra, para você colocar o teu stop aqui pelo menos atrás da VWAP, está dando aqui 250 pontos. Projeção para soltar parcial no rompimento do pivô, 270. Show de bola. Você tinha aqui, no mínimo, 1 para 1 para tentar soltar parcial. Então, se você entrou nesse trade, soltou parcial e protegeu, show de bola. Você fez o correto. Tá? Porque dentro desse mesmo contexto, a gente também tinha... Então, aqui, ó, bora lá, vamos unir as ideias. Esse desenho que eu acabei de mostrar para vocês seria um desenho de continuidade de tendência, ou seja, para quem opera continuidade de tendência. O cara que ele está esperando outro tipo de operacional, como, por exemplo, contra-tendência ou alguma falha de rompimento, o cara ele já vai estar com o olho virado para cá. Ó. Então, os operadores de continuidade eles estão procurando esse gatilho a favor da estrutura e o cara que ele está esperando uma inversão de fluxo, ele já está olhando para esse gatilho. Beleza? Então, esse primeiro desenho foi para o cara que está operando continuidade. Esse outro que a gente vai conversar é para o cara que está esperando, às vezes, uma falha de rompimento. Então, essa continuidade aqui também, ela bateu em outro contexto. Ou seja, nós tínhamos aqui a retração. Vou desenhar em azul as duas perspectivas, tá? Para vocês entenderem. Isso aqui que a gente está trabalhando é só teoria de Dow.
Não existe nada de outro mundo aqui. Então, aqui, ó, pela teoria de Dow, nós poderíamos ter essa movimentação aqui, ó, em vermelho, tá? Ó. Pela ótica do outro fractal, nós temos esse desenho. Entende? É isso. Então, ou seja, se você abre uma venda aqui nessa continuidade, lá no primeiro gatilho, você tem o outro fractal trabalhando, tá? E o limite desse outro fractal é aqui, ó. Deixa eu colocar em amarelo. É aqui, ó. Que é o fractal em azul. O fractal vermelho, o limite dele foi aqui. O fractal em azul é ali embaixo. Então, isso aqui é domínio da estrutura, teoria de Dow. Você entender aonde são os pontos que o preço ele tende a corrigir e tende a mudar a movimentação. Então, aqui exatamente nesse momento, nós tínhamos o preço rompendo o topo, quer dizer, rompendo o topo, olha, rompendo aqui o fundo, certo? Nós tínhamos aqui, ó, a nossa média do dia anterior, né, a nossa VWAP, desculpa, do dia anterior, que é essa verdinha, passando muito próximo desse movimento. Se a gente vai lá para o contexto, ó, vou desenhar aqui no contexto agora, ó, nós tínhamos a parte superior do nosso CTB, ou seja, seria outro pullback por cima da frequência ali do CTB, e nós tínhamos aqui também uma pequena área aqui, ó, de trocazinha de polaridade, ó. Tá? Essa pequena área aqui, ó, anterior, beleza? Essa regiãozinha aqui, ó. Vou colocar na setinha para vocês identificarem, ó. Travou, aí ele rompe e testa. Então, nós tínhamos essa dinâmica aqui também, ó. Certo? Então, foi um ajustezinho fino. Nós tínhamos também de contexto o rompimento, tá? De uma referência anterior aqui, de um prior quote. Então, isso aqui traz para a gente a ideia e o contexto de trap, ou seja, uma falha de rompimento com captura de liquidez e com base com suporte. Então tá aqui, ó. Então nós temos aqui uma captura de liquidez e embaixo a gente tem uma base de suporte, que é o interessante para que esses padrões aconteçam. Beleza? Porque eu capturo toda a grana que tem aqui, mas logo abaixo eu tenho uma base de suporte para suportar essa captura, ou seja, para não deixar esse preço cair mais, para que eu possa ter um giro de mercado. Certo? Então aqui, eu estava até em reunião com os alunos na hora, que foi um trade que eu peguei. Tá? Peguei esse trade aqui, com risco baixo, e eu saí nesse trade aqui, ó, deixa eu riscar aqui normal. Eu saí nesse trade aqui, ó, nessa proteção. Tá? Coloquei meu stop abaixo dessa barra azul, depois desse pico de volume, entendendo que esse volume alto, com distanciamento da média de 9 e no rompimento de uma máxima, é um candle de exaustão. Exaustão. Então, nós temos candles de ignição, temos candles de continuidade e temos candles de exaustão. E essa dinâmica aqui é justamente esse contexto. Candle de exaustão. Então, todo candle de exaustão distante das médias, o preço ele tende a voltar. Beleza? Então, aqui, ó, primeira oportunidade, continuidade, a gente já conversou. Segunda oportunidade, essa trap aqui, certo? Então, aqui, ó, mapeados duas oportunidades. Se você não conseguiu pegar essa trap aqui para subir com esse preço, que é um trade de inversão de fluxo, ou seja, você está contra a movimentação principal, tá? Você teria que aguardar a próxima oportunidade. A próxima oportunidade, ela vem na retração da próxima onda de impulsão que gera. Então, aqui, ó, foi gerada uma nova onda de impulsão. Essa onda de impulsão, ela faz aqui uma quebra de estrutura, certo? Gira aqui a estrutura. No caso aqui, muda a característica desse fractal menor, tá? E volta para testar essa base aqui, ó. Beleza? Volta para testar essa base. Aqui, pela ótica da região e da retração,
vários alunos poderiam não ter pegado esse trade, tá? Porque nós tínhamos uma região de 50% logo aqui embaixo, com muitas confluências para testar, que é essa, deixa eu mapear aqui, que é essa zona aqui, ó, em amarelo, tá? O que aconteceu? O preço ele veio e ele deixou uma absorção aqui, ó, na região do 38% de FIBO. Quando eu estou trabalhando intraday, eu não abro posição em testes no 38, porque é comum ele fazer isso aqui. Ele vem, te deixa uma falsa absorção, sobe um pouquinho e vai lá. Aí ele limpa a região e depois sobe. Isso não aconteceu, tá? Eu não entrei nesse trade por causa disso. Mas dentro de outra movimentação, por exemplo, se você trabalha com médio ancorado, isso aqui foi exatamente em cima do médio, certo? Então, poderia ter aberto o risco aqui se o seu parâmetro fosse esse para poder pegar, que é justamente a visão de um dos alunos também que estava lá com a gente, conversando sobre esse operacional aqui. Eu não peguei por causa desse contexto e aqui eu acredito que seria a região mais didática, tá bom? Então, aqui seria a região mais conservadora pela proximidade das médias da VWAP. Então, ela teria que ter vindo aqui, ó, capturado esses stopzinhos bonitinho. Aí vem, deixa o candle gatilho, aí sim. Tá? Aqui dentro desse contexto, para você colocar no rompimento dessa barra gatilho aqui, para você posicionar o seu stop, deixa eu excluir essa FIBO aqui agora. Ó, se você tivesse usado essa barra aqui como gatilho, teu stop estaria ali de 336 pontos. Então, quanto mais próximo da região tiver, melhor. Agora aqui no gráfico, você está vendo que essa média de 9 está passando aqui bem próximo do preço, né? Mas quando você está fazendo aqui, por exemplo, esse fechamento ou o diário, para você entender como que aconteceu a movimentação, essa média ela estava aqui embaixo, ó. Média de 20 ela estava aqui, ó. Então, nota que esse gatilho que aconteceu, ele estava um pouco distante dessas regiões aqui. Então, ainda trazia essa ideia de teste mais profundo, vim testar pelo menos a VWAP, certo? Para poder ganhar essa movimentação. Não aconteceu. Tá? Próxima oportunidade, se a gente olhar aqui, ela aconteceu quando o preço rompe a região da POC lá em cima, no 132.378, tá? Que foi justamente essa região aqui de máxima. Então, o preço rompe essa região de máxima aqui, né? Ele volta para fazer o pullback e ele faz isso aqui, ó. Essa região que eu estou mapeando para vocês aqui, ó, é essa região da POC aqui em cima pelo gráfico contextual, ó. Certo? Então ele estava fazendo um pullback em cima dessa troca de polaridade, em cima da POC, em cima da região do 61. Então ele estava fazendo essa movimentação aqui. E ele deixou esse gatilho, certo? Só que esse gatilho aqui, ó, ele teria que ter entrado e estourado a região dos 700, que eu tenho uma liquidez. Aqui em cima, ó, aqui para trás, ó, eu tenho uma liquidez, então ele teria que ter estourado isso aqui e ido até na próxima região aqui em cima, ó, pelo gráfico contextual. Eu entrei nesse gatilho, o preço ele não deslocou, ele não deu a porrada que eu estava esperando, eu travei no 0 a 0 e o preço me tirou. Por quê? A gente estava em uma renovação de topo, apesar de ter confluência na balança e renovação de lotes, a gente já tinha uma certa divergência de volume. Ou seja, a pressão que eu tive nessa onda, ela já não foi a mesma dessa onda aqui, ó. Então a gente já vinha com uma certa divergência de pressão. Então ele não rompeu, travei no 0 a 0 aqui. Então eu tive esse trade da trap, que foi aqui embaixo, e tive esse trade aqui que eu abortei e saí no 0 a 0, beleza? Esse trade aqui eu não fiz, foi uma oportunidade, esse trade aqui também eu não fiz e foi outra oportunidade. Continuando a nossa visão, o preço ele não consegue manter o deslocamento e a gente tem essa microestrutura aqui, ó. Nesse momento a gente tem o quê? Uma mudança de característica novamente dessa microestrutura, porque ele rompe esse fundo.
Então aqui a gente tem novamente uma QEC, quebra de estrutura e característica do movimento. Tá bom? Com o pessoal do SMC aí é o choque, né? Novamente, eu não boto essas nomenclaturas em inglês, que é justamente para as pessoas mais humildes entenderem os conceitos. Se eu começar a falar aqui em Fairvalue Gap, Order Block, Boys, Choque, né? Quem for simples, e muito do meu público são as pessoas simples, vai dificultar. Beleza? Então aqui foi uma QEC, é só a abreviação do nome. QEC, quebra de estrutura e característica. Pronto. Não estou inventando a roda não, tá? Então aqui eu tive essa quebra de estrutura. Toda vez que eu tenho essa quebra de estrutura, eu também posso trabalhar com a retração em níveis de confluências, tá? Então eu já tinha perdido a média de 9 e eu tinha perdido também uma referência da estrutura, que você pode colocar aqui, ó. Tá? Essa aqui é a referência da estrutura. Então eu estava aqui dentro de uma região também de teste, tá? O desfavorável dessa movimentação é porque, apesar dessa quebra de estrutura aqui, ó, agora que eu vou falar já de microfractal para vocês, tá? Para vocês entenderem. Deixa eu tirar a FIBO aqui. Apesar da mudança de característica dessa estrutura, você ainda estava dentro da onda principal desse fractal. Esse fractal poderia fazer isso aqui, ó. Esse desenho desse fractal que mudou a característica é esse aqui, ó. Então, o fractal menor ele muda a característica, ele faz uma movimentação em ABC, ou seja, aqui, ó, A, B, C, mas ele ainda está dentro do limite do fractal vermelho que empurrou essa movimentação, certo? Então, aqui, se você estivesse esperando por um viés de confirmação para comprar, você também não estaria errado, olhando por essa ótica do fractal vermelho. Porque do fractal azul, desculpa. Olhando pela ótica do fractal azul que mudou a característica. Porque se ele rompe esse topo aqui em cima, ó, a gente entraria em harmonia novamente com o fractal vermelho. Então, ele teria que romper aqui, ó. Se ele rompe esse topo, ele entra em harmonia com o vermelho e a gente tem uma nova aceleração. Ele não conseguiu fazer isso. O que ele fez? Ele rompeu aqui, ó, a referência do fundo do vermelho lá embaixo. Então, quando ele rompe a referência da onda do vermelho, que foi essa que a gente projetou aqui, ó, o vermelho ele já deixa de ter aquele viés altista e ele passa a mudar o viés. Ok? Aqui dentro desse movimento de retorno, pessoal, falando de forma bem sincera, não teve assim oportunidades, porque todo gatilho que o gráfico ele poderia ter entregue aqui, ó, ele tá completamente sem payoff. Então você nota assim que as regiões de proteção basicamente você não tem, e após o gatilho você tem que soltar parcial muito na cara. Então, poxa, olhando o gráfico parado, né, você poderia, não, ó, mas se eu tivesse entrado aqui nesse fluxo, eu teria soltado parcial aqui e aqui. Só que, quando é errático, quando o gráfico está nessa dinâmica, ó, de topos e fundos bem curtos, isso aqui você poderia ter entrado e isso aqui poderia ter te violinado e descido. Justamente pela característica em que esse gráfico ele começou a se movimentar aqui, ó. A frequência, entende? Ó? A frequência muito errática, muito curta. Então, a frequência desse período estava totalmente diferente desse período anterior. Então, essa dinâmica aqui, ó, de como a estrutura ela trabalha em diferentes momentos do dia, você também tem que ficar esperto. Ó. Então, basicamente, pela parte da manhã, você tem uma frequência diferente do que os movimentos da tarde. Então, isso aqui te traz muita informação, ó. Certo? Então, se você não tem um espaço, um payoff para você trabalhar legal aqui, ó, dentro dessa frequência, o teu risco de ser violinado é muito maior do que dentro dessa outra dinâmica aqui, dessa outra frequência da parte da manhã. Então, você tem um movimento mais direcional,
Na outra, você tem movimentos mais erráticos. Então, nessa aqui, às vezes, você pode pegar uma inversão de fluxo, entendendo que você tem o preço com muita força rompendo regiões, com a probabilidade, né, de romper regiões. Aqui, você tem um movimento mais errático, então você tem que obrigatoriamente ter regiões de proteção, regiões de confluências. Tá? O preço começa a se deslocar, né, novamente. Aqui é uma região onde a gente precisa ter bastante cuidado. Tá? Vamos analisar aqui bem friamente. Tá? O que eu preciso ter após um rompimento? Tá? Um gatilho, certo? Um gatilho. Aqui a gente tem as médias alinhadas, já perdendo a média de 200 períodos. Certo? Então, aqui, analisando friamente, aonde que o gráfico ele te deixa uma primeira intenção. Essa barra aqui, tá? Ela já vem aqui praticamente numa replicação de frequência, ou seja, ó, ela já replica toda a força da onda anterior. Então, isso aqui você tem que ter cuidado, ou seja, a gente precisa ver pelo menos um pullback, tá? O que aconteceu nesse primeiro momento? A gente não tinha característica de pullback, a gente tinha característica aqui ó, de uma deriva. Bora ser sinceros, né? Porque senão você entra aqui e fala assim, olha, cara, aconteceu o pullback e desceu, ó. Não, calma aí, mas dentro do dia, qual que era o contexto que você tinha? Isso aqui que é a dificuldade de você observar um gráfico parado, porque você tem que tentar linkar esse gráfico parado com a possível situação que você estaria dentro do dia. Então, se você olha para um gráfico parado, você tem que pensar assim, poxa, como que eu estaria atuando exatamente dentro desse contexto? Aqui não é contexto de pullback, né? Aqui eu estaria formando um movimento em deriva para me fazer o quê? Voltar. Certo? Bora começar a validar essa movimentação. Se eu uno esse topo e esse aqui e traço esses dois topos aqui, beleza? O que eu preciso ter para validar a deriva? Justamente o rompimento dessa estrutura e dando continuidade. Eu não tenho essa movimentação aqui, ou seja, eu tenho um movimento aqui que ele absorve, certo? E ele vem aqui na média de 200 com o afunilamento das três médias, ou seja, eu tenho a de 9, a de 20 e a de 200 passando, certo? Nesse momento aqui, eu teria o quê? Uma mini LTBzinha passando aqui, fora já desse desenho, e eu tive aqui, ó, o gatilho. Enquanto o preço trabalhasse por baixo dessas médias, eu estaria procurando por gatilho de venda. O contexto para a validação da nossa deriva seria esse preço, ele romper com o fluxo e me deixar essa intenção aqui, de preferência, de forma acelerada. Beleza? Acelerada. Certo? E de preferência ainda, ó, aqui eu ainda tenho muitas travas. Eu iria pensar em abrir um risco se ele ultrapassasse a VWAP, ele deixasse alguma dinâmica aqui para ele subir. Beleza? Aqui dentro eu ainda estaria, muito provavelmente, em uma situação, em uma zona de indecisão, uma zona de armadilha, uma zona de trap. Então, é bem provável que mesmo ele voltando, ganhando essa região de deriva, dessa possível deriva, aqui seria muito improvável você conseguir operar por estar no meio das médias. Certo? Então, todo esse contexto de continuidade ele foi gerado aqui embaixo pela continuidade e esse gatilho aqui, ó. Então, aqui você tinha três médias para proteção, você tinha regiões e você teve uma boa continuidade aqui de movimento, tá? E esse movimento, o foco dele, ó, a venda foi aqui, o foco dele era essa liquidez aqui embaixo, ó. Então, ele foi praticamente um tiro só, em um candle só. E ele chegou a quase, quer dizer, quase não, ele chegou a fechar o gap lá embaixo. Então, isso aqui foi a próxima oportunidade mais didática que a gente teve. Beleza? Fora isso, pessoal, o dia finalizou aqui e eu não vejo nada claramente para vocês aqui. Beleza? A gente está aqui, ó, agarrado novamente em cima do nosso CTB. Aquele pullback aqui, ó, por baixo das médias, também só conversando com vocês com assim, parte do contexto,
ele tinha perdido aqui, ó, novamente a troca de polaridade, né? Eu estava conversando com vocês ali e esqueci de mostrar essa dinâmica aqui, ó. Então foi essa região de indecisão aqui com aquela troca de polaridade. Então bora ampliar aqui o nosso gráfico operacional. Então a gente tem aqui o gráfico operacional todo na tela. E só para a gente entender aqui as dinâmicas, tá? Então a primeira oportunidade foi aqui nesse gatilho, para quem opera continuidade de tendência. Aqui foi a trap, aqui foi a continuidade retração de 38, para quem o operacional deu validação. Aqui em cima nós tivemos a mudança de característica, mas completamente sem payoff, para a gente trabalhar uma parcial, por ter muitas regiões e muitas regiões próximas uma da outra, certo? Aqui foi a outra oportunidade. Observe o seguinte, que todo esse operacional que a gente bate papo e que a gente conversa, às vezes você pode olhar assim, poxa, Thiago, mas isso aí é muita coisa, muito indicador e tudo. Mas olha só, isso aqui protege a gente. Ou seja, ele deixa a gente entrar exatamente nos trades mais bonitos, onde a gente tem mais espaço para andar. Então ele evita que a gente fique fazendo giro, por exemplo, dentro de um parâmetro desse aqui, ó. Certo? Então, realmente, quando a gente tem espaço, quando o negócio acontece, geralmente são os trades melhores, onde a gente tem payoff, tá? Então, ter muito indicadores não significa que o gráfico é poluído, significa que você está procurando pela melhor oportunidade, por uma estatística mais positiva possível. Então, essas aí foram as oportunidades do dia. 7/11/2024, beleza? Hoje a gente conversou pra caramba, 40 minutos, mas é isso aí, importante vocês aprenderem a parte de leitura e unindo as informações. Valeu, turma, obrigado, até mais.